Bitcoin hoje dá um respiro pra gente, a gente está encontrando aqui o S&P 500 subindo aí, quase 2% hoje, dando um respiro para todo o mercado aí, tendo um pouquinho de alta e agora a gente já está negativo no Bitcoin, mas a gente vai entender onde a gente tem um suporte mais forte aqui no Bitcoin, onde pode segurar mesmo a nossa tendência de alta e garantir que a gente dê continuidade ao movimento. Cara, eu fucei esse gráfico pra caramba pra encontrar essa média. É uma média móvel aritmética que, cara, sensacional, você vai entender tudo melhor. A gente vai ver um monte de dado aqui, on-chain, off-chain, vamos ver tudo, porque você precisa saber o que está acontecendo agora e para onde a gente pode ir. Então, você está no canal Estudo Modesto aqui, você entende como é que o mercado funciona, e eu já te peço, primeira coisa, para prestar muita atenção nesse vídeo aqui, porque vai ser muito importante para você entender a tendência atual do Bitcoin. E eu já te começo te mostrando que a nossa média que a gente está usando aqui é, primeiro, uma diária de 400 períodos, e outra é uma semanal de 50 períodos. Você pode reparar que elas são praticamente muito coladinhas umas nas outras, e foi onde eu cheguei na minha conclusão que no gráfico semanal a gente tem uma utilidade gigantesca dessa média aqui que a gente está vendo de 400 dias no gráfico. E olha só, cara, a maneira como essa média ela respeita o preço é absurdo, tá? Porque eu não tô falando de agora, eu tô falando desde lá de trás. A gente tem um histórico do Bitcoin aqui. E uma coisa que a gente consegue enxergar é como que o preço se comporta. Ele vem desenhando em cima dessa média e logo depois ele entra no período de inverno. Nesse período de inverno a gente tem aqui o momento que ele fica embaixo dessa média, são praticamente aqui mais de um pouco de um ano nessa região. E depois quando a gente volta a desenhar ela em cima e viramos abaixo novamente, nós temos praticamente, tá, um ano de queda também. Então nosso inverno aqui, na verdade o período que a gente fica embaixo dessa média é praticamente um ano. Então você vai ter um ano de queda absurda até a gente encontrar um fundinho no Bitcoin para a gente voltar a subir. E quando ele retoma, a outra vez que a gente conseguiu romper para baixo foi justamente no Corona Crash. No Corona Crash, para falar mais chique em inglês aqui, a gente tem simplesmente um susto no mercado. E esse susto é simplesmente um fato que a gente não consegue controlar, é simplesmente um medo absurdo no mercado e faz o preço cair e não tem como a gente segurar isso, não há suporte que segure o medo. Então a gente tem realmente um movimento fora da curva aqui, mas você tem que entender que isso aqui foi causado por um caos mundial aí, uma pandemia que veio e fez um estrago. Então a gente tem que entender que isso aqui não faz parte, a gente pode tirar ela da nossa análise e encarar que realmente essa média tá super desenhada e a gente está nesse exato momento num ponto muito interessante e um ponto de muita atenção, já que a gente está realmente desenhando nesses últimos períodos, esse último ano, uma alta sustentada por essa média. O que dá para esperar é que a gente conseguiu, pela primeira vez, buscar um fundo máximo do Bitcoin, no nosso último fundo aqui, realmente em cima dessa média, e agora a gente chegou a bater nela novamente. E por que eu sempre estou muito otimista com o mercado, não consigo ver um caos por agora? É claro que você pode encarar o seguinte, tá? A gente pode estar muito perto de entrar no inverno, a gente entra para baixo dessa média e iniciamos o inverno aqui. Só que a gente tem o seguinte, tá? Ontem a gente fez uma análise super completa e ela não vai servir só para ontem, vai servir para até o final do ano aí. Então, cara, se você não viu, são 26 minutos que eu tô aqui só explicando todos os tipos de dados que você precisa saber se a gente está ou não no inverno cripto. Então, tá no card aqui em cima, você não perde essa, vale muito a pena para você entender e se situar nesse mercado. Então, olha só, a gente tem exatamente nesse ponto um momento que a gente não sabe o que pode acontecer. Essa alta que a gente está tendo hoje, ela é proveniente de quê? Simplesmente da gente tentar, de alguma forma, contornar o gap que ficou formado no mercado de futuros. Se você não sabe, o mercado de futuros ele tem hora determinada e quando ele fecha uma hora e abre outra hora, o preço do Bitcoin, como ele trabalha 24 horas, ele fica todo torto. Então a gente tem simplesmente gaps sendo formados no candle, no gráfico. A gente tem este gap aqui que é um espaço entre os valores do Bitcoin que tendem a no curto prazo, a no médio prazo, a no longo prazo serem preenchidos. Ou seja, se a gente tiver um gap aqui, o mercado vai fazer seus movimentos e depois ele vai preencher essa região. Então a gente pode estar tendo essa alta hoje para preencher esse momento, esse gap, e daí a gente vai ter que ter uma definição do mercado. Já por que uma definição? Porque exatamente quando a gente conseguir romper a nossa resistência por agora nos 50 mil e se manter muito acima e confirmar esse movimento, a gente vai chegar perto desse gap. Chegando perto desse gap, você pode praticamente entender que esse gap ele tem como base
simplesmente esse suporte, que agora é uma resistência nos 52.000 e 53.000. A gente tem esse valor de máxima referência possível no Bitcoin, porque esse valor que vai determinar se a gente vai dar continuidade ou não no movimento. E a gente precisa de todas as formas recuperar esse valor dos 52, 53, se manter em cima e formar um suporte, retestar esse rompimento para a gente simplesmente continuar a nossa tendência. Enquanto a gente não chegar nos 52, infelizmente a gente vai ficar nessa corda bamba, nessa tensão, se a gente vai ter a continuidade ou não do nosso ciclo de alta que a gente estava esperando aí, final do ano, chegar no Bitcoin. Quem sabe, né? Nos 100 mil, eu não duvido, porque esse mercado é totalmente previsível. Acho um pouco difícil? Sim. É impossível? Não, nada nesse mercado é impossível, já que se você está em pouco tempo aqui, você sabe que o negócio aqui é doido e é uma loucura. Então, um amigo nosso aí, o Arthur, cara, ele passou uma conta aqui pra gente da Glassnode, que tem que pagar 5 rins para ter acesso aqui. Então, muito obrigado aí, Arthur. A gente tem um dado muito importante aqui, que é a realização de lucros e realização de perdas da rede. Então, cara, olha isso aqui, né? Nessa queda que a gente teve aqui, muito rápida, justamente nessa queda aqui, a gente teve uma galerinha desde julho ali realizando um prejuízo extremo. Então, isso que eu falo para vocês, cara, você tá tendo queda, na hora que você tá tendo essa queda absurda, que você acha que o mundo vai acabar, igual nesse candle vermelho aqui, gente, você olha aquilo ao vivo, você fica em desespero, porque o negócio não para de cair. Então, quando ele chega aqui embaixo, você acha que ele vai buscar os 30 mil. Você que não conhece o mercado, você acha que o mercado vai continuar empurrando o preço para baixo. Acontece que, da mesma forma que a gente tem o desespero, o medo das pessoas e o preço sendo empurrado para baixo, a gente tem, em outro lado, as pessoas que estão interessadas em comprar. Então, da mesma forma que você tem uma pressão vendedora, você tem uma pressão compradora. Então, o que importa é qual que vai ganhar. E sempre quando a gente tem um movimento forte de queda, você vai ter o quê? Essas sombras no preço. Essas sombras significam que pessoas estão interessadas em comprar. Não é à toa que quando a gente teve a queda na metade do ano lá de 50%, olha a quantidade de sombras que o preço apresenta, porque sempre tem alguém de olho para comprar o Bitcoin. Cara, Bitcoin é uma moeda que já está dominando o mundo aí, cara. Sim, é uma parcela pequena, mas a gente está tomando muito espaço no mercado, a gente está crescendo muito. Essa parada de blockchain e criptomoedas está ficando na boca do povo. Isso é importante para a gente, porque a gente está no mercado que está crescendo e a gente entrou antes. Então, quem entra antes ganha mais com certeza. Então, olha só. A gente tem simplesmente essa parte dessa sombra que você tem que entender que quando você está tendo queda, sabe o que você faz? Você cruza os braços, espera, pensa um pouco, vai tomar um sorvetinho, vai jantar, vai tomar um banho, vai dormir, qualquer coisa, depois você volta aqui e monta uma estratégia, porque a partir do momento que você vai voltar, o mercado com certeza já vai ter dado um pullback e ali você pode pensar melhor no que você pode fazer. Então, com certeza nessa queda, você não queria estar vendido aqui, e sim esperar o mercado recuperar, assim como ele recuperou aqui, e você vender possivelmente aqui. Não estou falando para você vender, porque não vejo motivo de desespero nesse exato momento. Então a gente está realmente numa corda bamba que você precisa ter uma estratégia para se proteger da queda. Se a gente tiver continuidade do ciclo, você não sabe o que vai acontecer, mas você pode fazer uma coisa a respeito, que é montar uma estratégia em cima disso. Então uma estratégia é nunca fazer compras parciais. Nossa senhora, falei errado, calma aí. Sempre fazer compras parciais, nunca estar 100% exposto no mercado e 100% fora do mercado. Você tem que estar com um pezinho pelo menos ali dentro ou um pezinho ali fora. Então você tem que ter alguns meios de se proteger. Você não sabe o que vai acontecer no futuro, mas você pode fazer uma coisa a respeito no presente, tá? Então olha só, a gente está nesse ponto simplesmente decisivo do Bitcoin. A gente tem uma linha de tendência que vem sendo respeitada desde o Covid Crash, essa linha branca aqui que tá meio... Deixa eu tirar isso aqui. Essa linha branca que é muito importante, porque ela sim também age como um suporte para o preço não cair. Então a gente tem a média e essa linha de tendência segurando o preço, e a gente tem como resistência esse topo aqui anterior, que foi formado mais ou menos uns 52, 53 mil dólares, que é onde? Que número significa isso? Simplesmente a nossa retração de Fibonacci vai dizer isso pra gente, que nós temos aqui mais ou menos na região de 50% de Fibonacci, ou 53 mil. Então a gente tem muitas resistências fortes nos 53, 52 mil, e temos um suporte muito importante nesse exato momento, e também por conta da média que a gente encontrou de 400 dias, tá? Então a gente tem simplesmente essa região onde o preço todo ficou brincando nessa queda. A gente tem um ponto para se segurar, que é muito importante nesse exato momento, a gente tem que ficar atento. Agora, depois a gente viu que muita gente
nessa queda realizou prejuízo e, cara, isso aqui é um pior sentimento possível, porque você realiza prejuízo, você vê o seu dinheiro sendo deletado porque você pagou tanto e agora você vai tirar tantinho. Cara, isso aí é totalmente frustrante e depois que você vê o mercado retomando o valor, você fala, pô, poderia ter vendido lá em cima e ter tirado mais dinheiro. Então, nunca faça qualquer coisa aí baseada na emoção, tá? Por favor, use o seu racional para se posicionar e sair do mercado de uma forma inteligente. E outra coisa que a gente tem que ver é o número de endereços com Bitcoin na carteira acima de 0.01 Bitcoin. Por que isso é tão importante? Porque você tem que ver que a maioria das carteiras que a gente tem no mercado são de sardinhas, são de pessoas que não têm muito dinheiro, têm uma pouquinha quantidade de Bitcoin. Então a gente está vendo simplesmente numa queda, uma queda bem brusca aqui da quantidade de carteiras que cai, porque as pessoas pegam e vendem tudo Bitcoin. Bitcoin tá caindo, a galera pega a carteira e tira tudo, vende tudo, transforma tudo em dólar, realiza prejuízo. Então a gente tem simplesmente pessoas que não estão 0% preparadas nesse mercado, fazendo besteira, deletando dinheiro, tirando dinheiro do seu bolso e dando para uma pessoa que já tem uma estratégia montada. Então, vamos escolher melhor o lado que a gente está. Se a gente está no lado do pessoal que está agindo no irracional, totalmente na emoção, e do outro lado que tem alguém com uma estratégia, tem alguém ganhando dinheiro, isso que importa pra gente, tá? Então olha só, a gente tem simplesmente a galera se liquidando aí, fazendo esse desserviço, perdendo dinheiro, enquanto a gente está vendo agora uma retomada. O preço começa a ter uma direção melhor, aí a galera começa a voltar e paga mais caro. Isso que é o sinistro, e eu acho que todo mundo tem que rever esses conceitos para não fazer isso, tá? Vendendo prejuízo e ainda paga mais caro. Aí você está deletando o dinheiro que já foi deletado. Isso aí é um absurdo. Então, por favor, não façam isso. E olha só, a gente tem aqui agora, simplesmente, a quantidade de bitcoins que está sendo depositada ou não e retirada das corretoras. A gente está vendo que nos últimos meses, aí, desde julho, a gente está vendo uma movimentação muito maior para o lado da retirada de Bitcoin, de saque de Bitcoin das corretoras. Então a gente está tendo mais Bitcoins sendo tirados das corretoras do que colocados. E a gente pode ter uma ideia melhor que a gente está tendo sim uma continuidade do ciclo, as pessoas estão apostando possivelmente numa alta, numa última esperança da gente buscar algum topo histórico do Bitcoin para depois a gente entrar nesse então chamado inverno. E para isso a gente precisa ficar muito esperto justamente nessas duas médias que a gente marcou, simplesmente nas 50 períodos semanais de médias móveis aritméticas e a gente também nos 400 períodos diários. Então a gente tem simplesmente duas regiões, a branca que é mais importante, que é o de 400 dias, a gente tem que ficar muito esperto, porque se realmente a gente perder ela e o preço, ele tem que ficar assim, cara, se ele perder, dá um sinalzinho de perda, a gente realmente já tem um indicativo que a gente entrou no inverno, já que todas as vezes que ele repetiu esse movimento, ele realmente entrou no inverno. Ele passou abaixo dessa linha, desse suporte, ele confirmou o inverno. Então a gente não quer de forma alguma passar essa região e precisamos ficar espertos. Se o cara, como é que pode, né? Uma média tão bem respeitada e eu nunca ouvi falar, cara, estou aqui toda hora na internet, Twitter, vendo, acompanhando os outros traders, outras visões de mercado e eu nunca vi, pelo menos ninguém falando dessa aqui. Então eu vi alguém falando da semanal de 50 períodos, eu falei, gente, isso aqui já foi rompida, não tem nenhuma média que respeite exatamente o preço, a gente pode ter um ultimato sobre o momento do mercado e a gente tem aí essa média maravilhosa que a gente descobriu. E olha só, S&P subindo, recuperando com essa notícia aí que essa nova variante do Covid, ela é mais leve, ela é mais viral, só que os sintomas realmente são mais leves, isso dá uma acalmada na galera, os investidores voltam para o mercado com mais tranquilidade, a gente está vendo o S&P 500 subindo 2%, enquanto o Bitcoin está descendo aí negativo, não era para o Bitcoin estar subindo, então a gente tem que entender que o mercado ele move junto, S&P 500 com Bitcoin, eles movem juntos, só que em períodos diferentes, não é sempre que os dois vão andar colados. Então, a gente teve na queda o S&P 500 caindo porque a galera tirou o dinheiro com medo para transformar o seu dinheiro em caixa e se proteger de uma possível crise. Enquanto no Bitcoin foi a mesma coisa, as pessoas liquidaram suas posições para se proteger. Então, a gente tem os dois mercados caindo. Enquanto agora, na hora de subir, as pessoas, os investidores já estão voltando no mercado tradicional, voltando no mercado que já é com certeza muito mais estável do que o de criptomoedas e eles não estão voltando no mesmo peso no mercado de cripto. Então a gente pode simplesmente estar pensando o quê?
O mercado ainda está se decidindo, retomando a sua confiança, passando esse sentimento de medo. Como a gente fala, o medo sempre é transitório. Então a gente tem simplesmente o cripto bem ainda, não retomou a confiança total, e aí depois a gente pode ver sim esse mercado retomando seu poder e esperando que ele se mantenha acima dessa média aqui de 400 dias na média móvel aritmética, tá? Então, cara, muito importante você ficar de olho nesses sinais, e você só fica de olho como? Nesse canal. Então você se inscreve nesse canal, a gente não modesto, cara, a gente tá aqui só pra te ajudar. Eu quero te deixar preparadíssimo para esse mercado, e para isso eu preciso do seu like também, pra eu saber se o conteúdo tá sendo valioso. Então não esquece de deixar o seu like, por favor, e tamo junto. Forte abraço pra você e até amanhã.